Olá, povo do meu Brasil. Que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando em todos os dias de nossas vidas. E, acima de tudo, nos dando esperanças e perspectivas de dias melhores. No programa passado, o Verdade por Trás da Verdade falou sobre a crise política institucionalizada aqui no Brasil nos dias de hoje. E naquela oportunidade, eu afiancei que essa atual crise ela nunca teve um precedente. Não se sabe, na história do Brasil, uma outra crise que pudesse prejudicar tanto o povo brasileiro como essa atual que estamos vivendo. Disse também que a demissão do então ministro da Justiça, Dr. Sérgio Moro, não desencadeou a crise, apenas veio para tirá-la do camuflo. Ela estava camuflada. A demissão do ministro apenas veio colocar à tona a situação em que vive o Brasil politicamente falando. Disse também que vários outros fatores, motivaram para que a crise se instalasse. E um dos fatores é o não entendimento entre alguns poderes da União, principalmente no tocante executivo, judiciário, executivo, legislativo. Não há entendimento. E aonde não há entendimento, aquela pessoa ou aquelas pessoas que poderiam tomarem decisões no sentido de nortear o país, ficam de mãos e pés atados. E o Brasil para. A prova maior, hoje, é a nossa economia. Tudo bem que, em função da pandemia, algumas decisões tiveram que serem tomadas. E uma das decisões, e talvez a mais importante, é o confinamento social. Com o confinamento, as coisas param. E parando as coisas, o Brasil não anda. Fator importantíssimo de geração da crise. O desentendimento entre os poderes, principalmente com relação judiciário, legislativo, para com o executivo. Muito bem. A crise tem um outro fator importantíssimo, que será o assunto de hoje num breve relato. Ainda também com relação a desentendimento entre pessoas que tomam decisões. Nesse caso específico, o desentendimento de alguns governadores de Estado para com o Poder Executivo Nacional. Alguns governadores de Estado que não se alinham com as ideias do presidente Bolsonaro. Claro, não vou citar nome de quais seriam estes governadores. Pois bem, com o advento da pandemia, os governadores de estados decretaram estado de calamidade pública em cada um de seus estados. E com isto, estes governadores assumiram certas autonomias para decidirem o que bem entenderem dentro dos respectivos estados. Adquiriu certas autonomias. Procedimento legal, evidentemente. Mas com isto, alguns governadores passaram a administrar seus estados como se estes fossem presidente da República e que seus estados passaram a ser países, criando uma certa independência
com relação ao comando do Poder Executivo da União. Com isto, gerou o quê? O desentendimento. O desentendimento. Gerou um conflito entre esses governadores, que administram seus estados como se fossem países, e o presidente da República, que legalmente, constitucionalmente, ele dirige e comanda o Brasil. O Brasil. Então, criou-se esse impasse. E com esses impasses, o Brasil, sendo um país federativo, ele para praticamente como um todo. Se os estados não estão funcionando, não estão operando em suas administrações no sentido de andarem para frente, o somatório de estados fazem com que o país para. E é o que está acontecendo. Nossa economia estagnada, o coronavírus, a pandemia, em função da crise política, como disse no programa anterior, ela virou pano de fundo. Ela parece que não está sendo mais a principal preocupação de nossos governos. Eles, ao invés de estar procurando soluções no sentido de amenizar o problema da saúde, é notório que eles estão fazendo politicagem, uma guerra política. E com isso, quem está sofrendo as consequências é o povo brasileiro. Bom, amigos, dito isto, vou me despedindo mais uma vez, claro, preocupado com a situação do país, como se não bastasse um vírus galopando por aí, sem rumo, atingindo a todos nós, ainda temos que enfrentar uma crise política que, na minha opinião, toda ela causada por ciúmes. Causada por ciúmes. Quer dizer, e outra coisa, um ciúme inconsequente. Ao invés de pensar no povo como um todo, estão massageando seus egos. É isso que se nota. Pode até ser que o motivo seja outro desse desentendimento entre as pessoas que tomam decisões no nosso país. Pode ser que o motivo seja outro. Mas denota-se claramente que não passa de ciúmes, politicagem. Com isso, o país parado, a doença ainda não sob controle total, a economia estagnada, o desemprego hoje com uma taxa como nunca se viu antes, gerando um desequilíbrio social violento, que só Deus é que sabe as consequências disso. Essa é a situação. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa. Não esqueçam de dar o like e fazerem seus comentários. Os comentários que se faz a respeito do meu programa, mesmo que seja em forma de crítica, são bem aceitas por mim, pois é através dos comentários que eu procuro melhorar as informações, o debate e a troca de ideias com vocês. Até o próximo programa.